Então, nesta aula, nós vamos começar a estudar a cosmologia, né? Neste curso, nós já estudamos a parte da astronomia extragaláctica e agora nós vamos estudar a cosmologia, isto é, a estrutura do universo como um todo, a sua origem, sua evolução e o seu futuro, né? E nós vamos estudar a cosmologia numa perspectiva científica, porque hoje a ciência tem uma explicação para o universo como um todo. E essa explicação, na verdade, é surpreendentemente recente. A cosmologia científica, ela data de meados do século XX, né? Não que a humanidade não tivesse se preocupado com isso antes. Na verdade, a humanidade sempre se preocupou com a cosmologia, com a visão do universo, com a visão da origem do universo, com a visão da nossa inserção no universo. A humanidade sempre se preocupou com isso. Dizem os antropólogos que todas as sociedades tiveram uma explicação para a origem do universo. Todas as sociedades. Desconhecemos uma sociedade que não tivesse uma explicação para isso. Portanto, esta curiosidade e essa necessidade de uma explicação para o universo e a sua origem fazem parte da natureza humana. Nós todos necessitamos disso, né? E essas explicações, quer de natureza filosófica, quer de natureza religiosa, buscavam explicar como tudo surgiu, qual é a nossa inserção nesse universo e o que os deuses esperam de nós nesse contexto, né? Muitas dessas explicações nós classificamos hoje como os mitos de origem, os mitos que explicam como as coisas surgiram, né? Depois começou-se a ter uma ideia mais precisa da estrutura do universo. Então nós vamos olhar também para os modelos de terra plana, o modelo geocêntrico, o modelo heliocêntrico e o modelo galactocêntrico, né? E na próxima aula, então, nós vamos estudar o modelo do Big Bang, tá? Então, hoje nós vamos começar com os diversos mitos de origem, né? A Bíblia judaico-cristã tem uma história que diz que, no livro do Gênesis, né, no princípio Deus criou o céu e a terra. A terra, porém, estava informe e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita, né? Essa é a história de como Deus criou o universo. Outras religiões, os egípcios, tinham uma ideia de que a estrutura celeste é mantida por Shu, o deus da atmosfera, que sustenta sua filha Nut, deusa do céu, enquanto Geb, no solo, deus da terra, sustentaria a ambos, né? Essa é uma visão egípcia do cosmos, né, que explica como o universo é estruturado, né? Outras civilizações, como por exemplo os hindus, claro que no hinduísmo existem várias correntes, várias explicações, né? Mas uma delas diz que uma flor de lótus, na qual se senta Brahma, o condutor do universo, nasce do umbigo de Vishnu, o qual repousa sobre a serpente Ananta, simbolizando o infinito, tendo ao seu lado a esposa Lakshmi. Já os chineses, o gigante Pan Ku,
segregou do ovo cósmico os princípios contraditórios Yin e Yang, que deram a origem ao universo. Esse princípio contraditório ainda subsiste na filosofia chinesa, né? Que explicam muitas das coisas, como o balanceamento entre o Yin e o Yang. Nós poderíamos contar N histórias sobre como que as civilizações imaginavam as coisas, né? Tinham necessidade de uma explicação, né? Os maias, por exemplo, os índios maias, diziam que no início existia apenas o céu, a água e Deus. Aí Deus fez várias tentativas de criar o homem e todas falharam. Mas finalmente, graças ao milho, que era a alimentação cotidiana dos maias, Deus conseguiu criar o homem a partir da mistura de milho com água. Né? Isso tudo parece engraçado, mas não é. Quer dizer, a ciência mesmo demorou até a metade do século XX para oferecer um modelo que tivesse como base o método científico. E esse modelo baseado no método científico teve uma construção que levou, literalmente, milênios. Né? E muitas dessas explicações de como o universo é estruturado está bem representado aqui. Essa é uma gravura, na verdade, que dizem que é medieval, e que explica. Aqui existe uma pequena aldeia, né? E o universo conhecido, evidentemente, é o que está em torno dessa aldeia. Né? Aqui existe uma esfera que, por alguma razão, se imaginava que era de cristal, no qual estavam penduradas as estrelas. Né? Aqui você vê a Lua, o Sol, e aqui tem um curioso, uma espécie de cientista primordial, né? Furando a esfera de cristal com a cabeça e tentando descobrir qual é o mecanismo que faz a Lua, o Sol e os planetas girarem. Certo? Essa é uma explicação baseada numa cosmologia de Terra plana. Né? Mas os gregos, que eram já excelentes matemáticos, excelentes geômetras, eles desenvolveram um modelo mais sofisticado, um modelo geocêntrico, isto é, um universo centrado na Terra, uma Terra redonda. Tá? Este modelo ele teve uma grande credibilidade quando o filósofo Aristóteles lançou uma versão desse modelo geocêntrico. E esse modelo admitia que a Terra é o centro do universo, né? E você tem aqui as diversas esferas da Terra, do ar, do fogo e da água, né? E depois você tem a Lua, o Mercúrio, Vênus, o Sol e os outros planetas. E, afinal de contas, envolvendo tudo, a esfera de cristal, no qual estão penduradas todas as outras estrelas. A esfera das estrelas fixas, que não se movimentam. As estrelas que se movimentam são os planetas, as estrelas errantes. É isso que significa planeta em grego. As estrelas errantes, né? Que, portanto, giram em torno da Terra. Os gregos achavam que o céu era um sistema perfeito e que a forma geométrica perfeita era o círculo. E, portanto, todos os movimentos deveriam ser circulares. Mas eles não conseguiam explicar o movimento aparente de um planeta com apenas um círculo. Então, para isso, eles imaginavam que o planeta tinha uma órbita que era um círculo
Em cima desse círculo havia um outro círculo, chamado epiciclo, em cima do qual poderia haver um outro epiciclo, e assim por diante. E com isso explicar as órbitas dos planetas, né? Ptolomeu, um astrônomo egípcio, né, aperfeiçoou esse modelo de Aristóteles, né, e chegou a fazer cálculos com 49 epiciclos para explicar o movimento dos planetas, né? Tudo isso usando como base observações muito antigas feitas a olho nu, e que, afinal de contas, eram a base de todos esses cálculos, né? Essas observações haviam sido compiladas por um astrônomo grego chamado Hiparcos, né? E que 270 anos antes de Cristo fez as observações, e ninguém mais aperfeiçoou isso até que veio Tycho Brahe e fez uma melhoria, né, de um fator 10 na precisão das determinações das estrelas e dos planetas. Foi com base nessas observações que se mostrou depois que a órbita dos planetas, na verdade, é elíptica. Mas para isso precisou primeiro ver uma grande revolução na astronomia que foi causada pelo Copérnico, né? Copérnico lançou a teoria heliocêntrica. E na teoria heliocêntrica, quem ocupa o centro do universo é o Sol. Então você tem o Sol, Mercúrio, Vênus, a Terra, e em redor da Terra gira a Lua, e assim por diante, os outros planetas, né? Mas ainda no sistema de Copérnico, as órbitas eram circulares. E as estrelas continuavam penduradas na esfera de cristal que envolvia todo o universo, né? Esta teoria passou a ter uma enorme importância na época. E Copérnico sabia que a teoria dele iria ter essa importância e tinha muito medo do impacto da teoria. E, portanto, só permitiu que a teoria fosse publicada após a morte dele. Ele escreveu um livro chamado De Revolutionibus Orbium Celesti, né? E nesse livro, que ele autorizou a publicar apenas após sua morte, ele dedicou ao Papa Paulo III, né? Por via de dúvidas, dedicou ao Papa Paulo III, porque anteviu que isso iria causar um grande conflito, porque a Igreja tinha uma visão dogmática de que a Terra era o centro do universo. Isso é importante porque o homem também é o centro do universo, né? Segundo a nossa tradição, nós somos o centro do universo. E tirar a Terra do centro do universo, de alguma maneira, significa tirarmos a nós mesmos como os principais atores do universo, né? E isto conflitava com os dogmas vigentes, religiosos, filosóficos e assim por diante, né? É claro que isso produziu um grande debate que levou gente à fogueira. Filósofo Giordano Bruno foi queimado na fogueira por causa desse debate. Galileu escapou porque, na hora H, digamos assim, renegou estaticamente, né, a sua crença. Mas foi Galileu que fez grandes descobertas que, afinal de contas, tornaram a teoria copernicana, a teoria heliocêntrica, como a favorita para explicar o mundo em que nós vivemos, né?
Mas teve que esperar o cálculo do Kepler, baseado nas medidas de Tycho Brahe, mostrando que as órbitas são elípticas e não circulares, para realmente fazer com que a teoria, uma teoria relativamente simples, explicasse com grande precisão o universo observado. E isso é fundamental. Afinal de contas, a teoria heliocêntrica não era exatamente uma novidade quando Copérnico a publicou. Aristarco de Samos, né, cerca de 2000 anos antes de Copérnico, também teve essa ideia de que o Sol era o centro do universo. Mas uma ideia apenas, como muitas outras. E por que essa ideia não pegou? Primeiro, porque não havia como realmente confrontar essa ideia com as medidas, né, existentes de Hipparcos, que eram relativamente pobres, né, imprecisas, vamos dizer assim. Tinha 800 estrelas medidas, mas a precisão não era muito grande. Além disso, a grande influência, a grande autoridade do filósofo Aristóteles, né, que sobreviveu enquanto que autoridade filosófica durante 2 milênios, né, também reforçava muito o modelo geocêntrico. Então, esta época do Galileu e do Tycho Brahe e do Kepler, né, foi uma época de grande efervescência e de grande afirmação dos métodos científicos, da comparação da teoria com a observação e de explicar a natureza por métodos científicos não pré-concebidos, não baseados em crenças ou em dogmas, e sim no experimento, né? Foi essa a grande revolução que esses homens fizeram e grande contribuição que trouxeram. E a partir daí é que, de fato, surgiu o caminho de entendermos melhor o universo, né? Então, a ideia de que vivemos num sistema heliocêntrico passou basicamente a ser a visão ortodoxa, após, certamente, o trabalho de Kepler, né? Após o trabalho de Kepler, isso passou a ser uma coisa relativamente aceita pelos cientistas. Mas ainda havia o problema das esferas, da esfera de cristal. Afinal de contas, as estrelas estão penduradas numa esfera de cristal, né? Se não estivessem, como é que nós poderíamos verificar que as estrelas não estão todas à mesma distância? Simplesmente se nós pudéssemos observar um paralaxe de uma estrela. Isto é, a Terra dá volta em torno da Terra, do Sol, e numa época nós poderíamos ver uma estrela próxima numa certa posição, 6 meses depois poderíamos ver essa mesma estrela numa outra posição. No entanto, a estrela mais próxima de nós, que é a Alfa de Centauro, está a uma distância de 4,3 anos-luz de distância. E isso dá uma paralaxe trigonométrica de menos de 1 segundo de arco. Portanto, dificílimo de ser medido. Somente com telescópios realmente grandes, com ótica muito precisa, e principalmente uma invenção extraordinária para os astrônomos, que foi a fotografia, né? A fotografia permitiu que se começasse a medir as paralaxes trigonométricas com grande precisão e grande confiança. E aí nós começamos a perceber que as estrelas estão distribuídas pelo espaço a distâncias muito grandes, mas na maioria dos casos a distâncias diferentes umas das outras.
Então, as estrelas estão espalhadas pelo universo, né? Às vezes, em aglomerados, como é essa constelação das Pleiades, todas à mesma distância. Então, são famílias de estrelas, né? Que sugerem que elas poderiam, talvez, ter todas tido uma origem comum. Uma outra ideia que passou a ser, digamos assim, estabelecida na época, é de que essas distâncias tão grandes das estrelas faz com que cada uma delas seja uma espécie de Sol. Se elas estivessem à distância do Sol, elas teriam o brilho do Sol. Pouco mais, pouco menos. Se o Sol estivesse à distância dessas estrelas, o Sol seria uma estrela comum, né? Isso ampliou subitamente, e Galileu, novamente, foi um dos grandes responsáveis por isso, quando mostrou que a Via Láctea é composta de estrelas, que o número de sistemas planetários existentes na Via Láctea era gigantesco, potencialmente gigantesco, milhões, né? Mas essa ideia de que as estrelas se distribuem ao acaso só perdurou até o começo do século XX, né? No começo do século XX, montou-se um outro modelo do universo, que teve uma duração relativamente curta, uma duração de poucos anos, mas que é um modelo galactocêntrico. A Via Láctea teve a sua estrutura mapeada. Aqui nós vemos a fotografia do mapa mundi, né? O mapa mundi da Via Láctea, né? E estudando os aglomerados globulares, que são famílias de 10 mil estrelas e, portanto, facilmente visíveis a grandes distâncias, na maioria delas longe do plano galáctico, portanto, não obscurecidos pela poeira, Shapley finalmente pôde mapear a distância desses aglomerados e mostrar que se distribuem neste nosso universo, como era conhecida a Via Láctea até então, cujo centro está a cerca de 30 mil anos-luz, na época, um pouco mais. Mas, fundamentalmente, essa ideia estava correta, né? Esta é a visão que nós temos hoje no infravermelho, dessa grande estrutura. E é assim que nós veríamos essa estrutura se a gente pudesse olhar de fora dela, né? Veríamos uma estrutura parecida com isso. Isto é uma galáxia como a nossa, mas na época não se sabia que existiam outras galáxias. Na época se imaginava que tudo isso fazia parte da Via Láctea. E tudo isso girava em torno, de alguma maneira, do centro, estava estruturado em torno do centro da Via Láctea, né? Se a nossa Via Láctea fosse vista com outro ângulo, de cima, né, nós veríamos uma estrutura desse tipo. E tudo o que era conhecido, tudo, as estrelas, as nebulosas como Órion, mas também as nebulosas como Andrômeda, faziam parte dessa estrutura. Este é o universo galactocêntrico, né? E esse universo galactocêntrico, surpreendentemente, sobreviveu até 1924, né? Inclusive, em 1922, teve o tal do grande debate, né, entre Herbert Curtis e o Harlow Shapley, né? O Harlow Shapley era um grande cientista, diretor do Observatório de Harvard, que havia estabelecido o centro da Via Láctea e a sua distância. E ele, imaginem, em 1922, defendia a ideia de que tudo o que era visível estava dentro da Via Láctea. E, portanto, este é o todo do nosso universo e é o universo galactocêntrico, né? Foi somente alguns anos depois, em 1923, com o trabalho publicado em 1924,
que o Hubble demonstrou que a galáxia de Andrômeda tem uma estrela cefeida e que essa cefeida demonstra que Andrômeda é uma ilha independente da Via Láctea. E isso revolucionou o universo. Logo depois, o mesmo Hubble fez uma outra descoberta muito importante, que é a lei de Hubble, e que finalmente levou ao caminho da explicação científica para a origem do universo, que é o Big Bang. E esse é o assunto da próxima aula. Na próxima aula, então, nós vamos ver como é que ocorreu esse caminho do galactocêntrico ao Big Bang, né? E como é que hoje nós entendemos o universo como um todo e como hoje nós temos uma teoria científica para a origem do universo.